Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. E aí, tá pronto pro Barretão? De 17 a 27 de agosto, a gente se encontra na maior. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, rio lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando mais uma edição do programa Café com Prosa, aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM. E no nosso estúdio, sempre ele operando essa máquina de som, DJ Sá. DJ, boa tarde. Boa tarde, Rafael, boa tarde aos amigos da Jornal FM. Mais uma tarde agradável, com muita cultura. É isso aí. Muita informação de investimento nesse programa de hoje. Isso é bom, cultura, hein? foi nos bastidores aqui, você falando de várias culturas de vários países aqui para nós aqui. É bom para saber onde que eu vou pôr R$1 a mais, R$1 a menos. E comigo nessa bancada, o jornalista Igor Sorrenti. Igor, boa tarde. Vejo que você ainda não melhorou da sua dor de garganta. Tome bastante água, balinha Benalete, que você trouxe aí. Isso mesmo aí. Trouxe uma caixa, pessoal, de balinha Benalete. Boa tarde, mais um programa. Bora lá. É isso aí, Rafael. Muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Você pode acompanhar este programa pelas redes sociais da Rádio Jornal e também pelas redes sociais do Rafael Dutra, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Spotify. Hoje nós estamos recebendo duas pessoas muito especiais. Eles são assessores de investimentos e especialistas em finanças. Eles trabalham no escritório de Barretos da RP Capital, que também representam a XP Investimentos. O primeiro deles é Lucas César Silva. Boa tarde, Lucas. Igor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Prazer participar com vocês aqui, tá? Vamos bater um papo aí, tentar ajudar na medida do possível.
E o nosso outro convidado, ele é faixa preta de jiu-jitsu, inclusive, né? Mas ele hoje veio falar de finanças. Ele é Alexandre Afonso de Migueli. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, obrigado pelo convite aí. Vamos começar pelo início, né? Quem que é o Lucas César? Se apresenta aí para não só com esse boa tarde aí, não, mas quem que é, de onde veio, de onde surgiu, é barretense, não é? Como é que foi sua trajetória profissional para você estar hoje aqui na bancada falando de investimento? Maravilha, vamos lá, Rafael. E eu já estendo a mesma pergunta depois para o Alexandre Afonso também. Legal. Bom, na verdade eu sou limpiense, tá? Cidade próxima aqui. Muita água quente. Muita água quente. Cidade excelente, por sinal. Como Barretos também, né? Uma excelente cidade. Eu estou no mercado financeiro há 14 anos, né? Eu comecei no banco, tá? Comecei no Banco Santander, lá em Olímpia. Fiquei durante 10 anos, tá? Dentro do Banco Santander, na agência de varejo. Passei por todos os cargos, literalmente, da agência, começando de estagiário. E a minha última função ali foi como gerente geral de agência. Aí aqui, nessa função, já em Barretos. Então eu trabalhei aqui em Barretos na agência que o Banco Santander tinha dentro da Fundação Pio XII. E em algum momento ali eu percebi alguma oportunidade de fazer uma transição de carreira e me dedicar exclusivamente ao tema que eu mais gosto, que é planejamento financeiro e investimentos. E aí eu fiz essa transição, né, vindo a me associar com a RP Capital e trazer aí a bandeira XP Investimentos para Barretos. Legal. Bom, eu, diferente do Lucas, não era do mercado financeiro, sempre fui da área comercial, mas há muito tempo eu queria fazer uma transição de carreira, queria mudar para a parte de financeira, para a parte de investimento, que eu sempre gostei. Eu sempre brinquei porque eu cuidava um pouco assim, dos investimentos do meu irmão, da minha mãe, etc. Então isso aí foi tomando, né, gosto, e aí desde 2020, né, Lucas? Exato. A gente entrou junto agora aqui no escritório da RP. Então desde 2020 eu fiz essa transição de carreira como assessor de investimento. E estou gostando bastante, assim, é uma área bem interessante, né? Eu vejo que nós temos não um problema, mas uma dificuldade. E quando a gente vai modelar um projeto, um exemplo, a gente vai modelar uma concessão de uma rodovia, a gente vai modelar uma concessão de um sistema de água. Quando a gente vai unir o social com o financeiro, eu vejo que vocês, mais o capital, puxa mais para o capital. E o pessoal que pensa mais na parte social, mais para o social. E a gente até brinca em São Paulo com os Faria Limer, né? Só pensa no dinheiro. O que isso vai me dar de retorno? Só que a gente tem observado uma nova geração que já começa a observar, tipo, não, eu quero ter o retorno financeiro, sim. Só que o que vai dar o ganho social? O que vai ser entregue para a sociedade? Que vai ter? Eu vou pôr investimento aqui para fazer para aportar um grupo que vai fazer uma concessão, tal, ou vai fazer uma construção, ou uma PPP, depende daquele business, mas o que vai estar de retorno também para a sociedade? Eu acho legal essa nova tendência que está tendo aí nos últimos 5 anos, a tendência é até evoluir. O investimento ele ser um pouco mais humanizado, né? Porque você pega esses grandes investidores que nós temos no mundo, eles sempre têm a fundação deles, sempre tem algo, fazendo algo além do que daquele retorno frio, líquido e certo do investimento. Hoje, de pronto assim, é melhor investir comprando uma casa ou aplicando dinheiro? Assim, eu acho que a gente tem que pensar que são objetivos diferentes e uma carteira diversificada de investimento pode conter até as duas coisas, tá? Ao mesmo tempo. Então, olhando do nosso lado, da ótica do assessor, e quando a gente vai fazer um plano financeiro para um cliente, a gente leva isso em consideração. Se o cliente tem de fato já um imóvel imobilizado, se isso faz parte do projeto dele inteiro, né? E aí a gente modela isso, né? O retorno financeiro do imóvel, eu acho que depende muito do valor que o investidor em si tem para investir, né? Eu posso te dar um exemplo. Vamos pensar que um investidor tenha 300 mil reais, né? E ele tem a possibilidade de comprar um imóvel por 300 mil reais para investimento, né? Esse investimento,
ele pode em algum momento se tornar um passivo ao invés de um ativo, né? O conceito de ativo é aquilo que nos dá renda, né? O de passivo é o que nos dá despesa. Ele poderia, com esses mesmos 300 mil reais, montar uma carteira de fundos imobiliários no mercado financeiro, né? De tal maneira que em nenhum momento esse investimento se transformaria num passivo, né? Por que eu digo isso? Né? O imóvel, né, pensando num único imóvel, se ele não tiver alugado, ele passa a ser um passivo. Esse proprietário vai ter que pagar IPTU, manutenção. Se for um imóvel dentro de um condomínio, ele vai ter que pagar o condomínio. Os mesmos 300 mil reais, esse cliente poderia montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários, com uma cesta, né, setorial, investindo em setores do mercado financeiro diferentes, de tal maneira que todo mês ele ia ter o rendimento, né, como se fosse o aluguel da casa, pingando na conta corrente dele. Tá? A gente tem, claro, evidentemente um viés aqui do mercado financeiro, mas hoje, né, até pelo fato da gente estar vivendo ali, vivenciando a taxa de juros num dos maiores patamares dos últimos 8 anos, a rentabilidade do mercado financeiro está muito atrativa. Tá claro que isso é cíclico, isso muda ao longo do tempo, mas respondendo sua pergunta, nesse momento é bem provável que o investimento financeiro ele é mais rentável que o imóvel. A população brasileira, em tese, ela é mais conservadora, né? Perfeito. Isso é uma tradição de você aportar em bens e não em investimento de capitais no qual vocês gerem. O que vocês fazem através da RP Investimento para mostrar esse novo parâmetro, esse novo horizonte? E é caro. Vocês cobram muito por isso ou não? Ou a pessoa paga um percentual? Para aquelas pessoas que estão ouvindo a Rádio Jornal 88.7 FM nesse momento e fala, pô, eu tô com dinheiro aqui, mas esses moços aí estão falando uma coisa que deve ser caro. Aí vai falar, não é caro. É para ele poder, porque às vezes essas barreiras, e no Brasil isso tem, e de monte, e às vezes a gente acha que é na Venezuela ou na Bolívia, e não. No Brasil tem. O cara prefere deixar o dinheiro dele debaixo do colchão, do que ele chegar lá e falar, olha, por quê? Porque ele vê lá, passa lá, é o Blindex, então ele fala, nossa, aqui é muito caro, aqui é muito chique, eu não vou entrar não. Então, para a gente tentar levar essa informação para os nossos ouvintes e também para quem nos acompanha aqui pelo YouTube, Instagram e Facebook. Bom, perfeito. Assim, a gente tenta, né, simplificar o máximo possível, né, e como quebrar, né, de fato, culturalmente falando, o brasileiro ele gosta de investir em coisas que tem um lastro que ele consegue ver, né, por exemplo, um imóvel, ele sabe que o imóvel está lá, não vai sair dali, né, via de regra. Não vai ser abduzido. Não vai ser abduzido, então ele tem essa sensação de segurança maior, né. Por incrível que pareça, o mercado, o sistema financeiro brasileiro, ele é um dos mais desenvolvidos do mundo, né, e isso vem um pouquinho da nossa triste história de ter uma inflação muito alta, né, durante muito tempo, né, a gente pega, em algum tempo da nossa história ali, a gente tinha o overnight, né, que o dinheiro ficava parado na conta bancária de um dia para o outro e isso se valorizava significativamente, né, então o brasileiro ele tem isso na memória ainda. A gente tenta fazer uma comparação e a gente tenta passar um nível de segurança para o nosso cliente para que ele fique confortável. Isso envolve muito um processo educacional, então muitas vezes o cliente ele tem que estar disposto a perder um pouco do tempo dele para entender isso. Porque quando ele chega com um conceito formado e ele não dá a oportunidade de investir um tempo nisso para poder entender que é seguro, que existem inúmeras possibilidades, ele não consegue entender de fato. Então eu volto para o cliente, né, e ele precisa ter esse tempo, ele precisa se dar esse tempo para poder ter e buscar um pouco mais sobre essa informação. E assim, é super acessível, tá? Hoje, por exemplo, a gente começa a atender clientes que têm volumes financeiros a partir de 50 mil reais para poder fazer investimentos. A partir de 50 mil reais a gente já presta um atendimento proativo de fato, tá? Um atendimento consultivo. Em relação ao custo, hoje existem duas formas de remuneração, tá? Uma que é indireta, via comissionamento e rebate, e a outra que é direta, tá? Que aí o cliente ele paga um percentualzinho do volume que ele tem investido com a gente, tá? Mais ou menos na faixa hoje, depende, para um cliente nesse patamar ali de 50 mil reais, ele vai gastar algo em torno de mais ou menos uns 350 reais por ano ali, com custo de assessoria na forma direta, tá? Ele tem a opção, né, eventualmente do que for feito, do planejamento que for traçado,
de escolher a outra opção, que é indireto. Não é que ele não nos paga, é que ele não vê. Quem nos paga são os emissores dos produtos que esse cliente acaba comprando para a carteira de investimento dele. Eu acho que o caro mesmo, na verdade, para quem quer investir, o caro é deixar em poupança. Isso é caro, porque aí o custo do dinheiro dele não está sendo valorizado, né? Então, na verdade, ele deixa de ganhar dinheiro, porque a inflação que a gente tem no Brasil, historicamente, é uma coisa bem significativa, então corrói o dinheiro do quem está poupando. E o brasileiro tem essa mania, essa cultura de deixar o dinheiro, que nem você falou, Rafael, embaixo do colchão, que seria uma poupança, deixar no banco. Então, para ele acha na cabeça dele que ele está garantido deixando o dinheiro parado ali. E, na verdade, o dinheiro está sendo corroído. Então, o que a gente faz, que nem o Lucas comentou, não é caro, a gente senta para conversar, enfim, quem quiser saber mais, a gente pode dar essa amplitude, conversar mais com a pessoa, entender também qual o perfil. A gente procura sempre entender o perfil de cada cliente, né, o que ele tem, quais os objetivos que ele tem para futuro, médio, longo prazo, enfim. E a gente traça tudo que é dentro do cliente, da pessoa, entendeu? A gente não vai oferecer produtos que não sejam dentro do perfil dele. Então, resumindo assim, não é caro. Caro é deixar parado e não procurar saber, né? Perder a oportunidade, perder dinheiro com dinheiro parado numa poupança, enfim. Igor, Bom, vamos falar então, que é um assunto bastante... se eu não coloco o Igor na roda, sai, ele já fica bravo, me chuta debaixo da mesa. Que isso? Já limpou as Sossegado. gargantas 3 vezes. Já, eu vi ele preparando aqui, água. Bom, a gente está aí ouvindo bastante na mídia nos últimos tempos, né, falar sobre taxa de juros e autonomia do Banco Central, né? Perfeito, tá na moda. Então, assim, a taxa de juros, ela está num patamar tão alto, o presidente do país fala que a culpa é do Banco Central. O Banco Central fala que a culpa é da dívida do governo. De quem é realmente a culpa? Existe um culpado nesse contexto? Bom, vamos lá, né? Assim, é importante a gente entender aqui qual que é a função do Banco Central, tá? No Brasil e no mundo, tá? Banco Central em qualquer lugar do mundo, ele tem o objetivo de garantir a estabilidade de preços, ou seja, controle de inflação. Isso aí. Então, o Banco Central brasileiro, ele não tem meta de taxa de juros, ele tem meta de inflação. E a meta de inflação, aqui no Brasil, o nosso índice oficial de inflação é o IPCA, calculado pelo IBGE, ok? Então, o que acontece? Inflação, a meta para 2023 é de 3,25%. Ou seja, a inflação acumulada de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 tem que ficar em 3,25% com adendo. Ela pode oscilar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Na prática, então, se ela ficar ali até 4,75% está entregue. E se ela ficar até 1,75 também está entregue. Então, se ela ficar dentro dessa amplitude, o Banco Central entregou a meta. E o que o Banco Central faz? Qual que é o único instrumento que o Banco Central tem para tentar controlar a inflação? Taxa de juros. Né? Então, qual que é o conceito por trás disso? Quando a inflação está muito alta, via de regra, essa inflação pode ser provocada por uma inflação de demanda. Ou seja, a gente tem um ímpeto, né, da população em consumir e uma oferta de produtos menor do que esse ímpeto. Os preços sobem, tá? Só que a gente passou por um evento atípico, né? Que talvez na nossa geração isso não aconteça mais, que foi uma pandemia, tá? Eu espero que não aconteça eu mais. Eu também, Rafael. eu espero. E a pandemia, ela por si só tem uma natureza inflacionária. Então, o problema de inflação, Igor, ele não foi culpa do governo necessariamente, muito menos do Banco Central. Foi um fator provocado pela pandemia. Então, se a gente comparar, né, a inflação do Brasil com o resto do mundo, em algum momento, quase todo mundo tinha inflação próxima de 10%. O Brasil, em 2021, fechou com o IPCA ligeiramente acima de 10%. Estados Unidos, em algum momento, teve uma inflação acima de 10%. Europa, zona do euro, também buscou 12%. Nesse momento está rodando por volta de 8%. Então, o que os bancos centrais fizeram, né? E o nosso Banco Central aqui saiu na frente, tá? Ainda em 2021, o Banco Central brasileiro começou a subir juros, puxando da mínima histórica, que foi 2%. Também essa taxa mínima foi provocada por causa da pandemia, para
13,75. Assim, foi uma elevação de juros muito brusca num curto espaço de tempo. Tá? Foi o remédio amargo de fato. Tá? A gente sentiu, a economia fica um pouco mais arrefecida, o empresário ele sente mais, as pessoas também sentem mais, só que infelizmente esse foi um remédio necessário. Nesse momento, né, agora julho de 2023, a gente já vê a inflação brasileira dentro do centro da meta, tá? A inflação acumulada dos últimos 12 meses está ali em 3,94. Isso abre fundamento técnico para o Banco Central começar a reduzir juros, tá? O tema da dívida pública, o que eu acho que segurou e ainda pode trazer um pouco de dúvida no Banco Central se começa a reduzir juros, né, por exemplo, na próxima reunião que é em agosto, é o tema da política fiscal, que aí a gente entra no tema do orçamento público, né? Então a gente tem uma discussão rolando no Congresso, né, que é o arcabouço fiscal, que é para mudar a nossa regra fiscal, e isso ainda não foi aprovado, foi discutido, né, teve uma votação da Câmara, tá lá no Senado, vai passar pelo plenário do Senado, mas já teve alteração no texto, né? Então se esse texto for aprovado no Senado, ele volta de novo para a Câmara, né? E o problema é que essa nova regra, ela está muito baseada em aumento de receita e não em redução de despesa, né? Então o endividamento do país, ele pode ser um balizador para a precificação dos juros no futuro, né? Se o país não conseguir criar uma política que ele consiga equilibrar o orçamento público e manter o endividamento num nível estável, isso pode acontecer de lá na frente a gente ter que ver o juros subindo novamente. Mas o primeiro movimento de juros agora no curto prazo vai ser de queda. Tá? O próprio Campos Neto ele reforça que não adianta o Banco Central baixar juros na marra, entendeu? Porque quem precifica no final os juros futuros é o mercado. Então se o mercado não vê um ajuste de conta de fato, lá na frente esses juros vai estar alto de novo. E o tema que o Alexandre falou, né? Que quem ajusta os juros ao mercado é tão simples quanto que, à medida que um país, uma empresa, uma família ou uma pessoa se torna mais endividado, a capacidade dela pagar as suas dívidas diminui, né? E aqui o conceito é análise de risco e retorno. Quanto mais arriscado, mais caro fica, né? Então o juro sobe. Então por isso que a gente precisa ter, de fato, uma política fiscal responsável, que busque ali a manutenção da dívida num patamar sustentável ao longo do tempo. O Banco Central, política monetária, né, que é a política de taxa de juros, sobe juros, cai juros, é a primeira ferramenta para tentar controlar a inflação. Tá? Então, assim, essas duas coisas se comunicam, mas têm funções e finalidades diferentes. Né? Uma política fiscal ruim pode provocar, sim, um aumento da política monetária a médio prazo. Né? Em economia, a gente costuma brincar, né? As coisas não são online, né? Uma medida bem adotada, exatamente, um delay. Há 2, 3 anos atrás, ela começa a gerar frutos agora. E o inverso... Né? É um navio. E aí o que acontece? É uma discussão interessante essa, que às vezes é técnica, e quem está nos ouvindo, que às vezes não sabe, fala, estão falando bolufas, tal, ou quem quer transmitir a mensagem, fala, não é bem assim. Mas é uma coisa técnica que, se você não entender, eu acho que para quem está nos ouvindo, né, um jeito fácil de entender é pensar no orçamento doméstico, né? Vamos lá, né? Se a família ganha, sei lá, 5 mil reais por mês, né? E naquele mês, somando todas as despesas foram 6 mil reais por mês, qual que é a primeira coisa que essa família vai fazer? Ela vai entrar no cheque especial da conta bancária dela. Ela vai posar aquele mês devendo 1.000 reais. No próximo mês, essa dinâmica se repete. A família ganhou 5, ganhou 5, gastou 6 e já estava devendo 1.000, mais os juros do mês passado. Mais 1.000? Essa conta já foi para uns 2.200 reais. Né? E aí ela vai tomar um empréstimo, você acha que o banco vai falar o quê? Qual a taxa de juros que ele vai emprestar? O banco pode até emprestar esse dinheiro, mas vai emprestar lá em cima, custo ao tamanho do risco que ele tem. Exatamente. Então, basicamente, política fiscal é política de orçamento. Tão simples quanto, né? Tudo que eu arrecado versus tudo que eu gasto versus os investimentos que eu tenho que fazer. Continuando nessa temática, vocês são favoráveis ou contra a retirar o teto de gasto
Eu acho que precisa ter uma ferramenta, né? A gente tem que Porque ter nós tínhamos um teto de gasto. Exato. Eu ouvi opiniões de pessoas contrárias e opiniões de pessoas favoráveis ao teto de gasto. O teto de gasto é legal porque você dá uma segurada. Legal. Só que o teto de gasto, por outro lado, é ruim porque você segura. O país não vai crescer porque você está só segurando. E você só cresce, e aí você pega um exemplo dos Estados Unidos, um exemplo de outros países, o que? Endividando. Sim. Que aí você vai... Eu só acho que tem que ter uma punição. Alguma coisa tem que ter para controlar, né? Para não ficar aberto. Eu acho que assim, a gente precisa de uma ferramenta. Né? O arcabouço, ele vem para substituir o teto de gastos, ou seja, ele é uma ferramenta. Né? Aí o que a gente, acho que o que é válido a gente avaliar é se ele é uma ferramenta melhor que o atual modelo. Né? O atual modelo, que foi instituído, né, em 2017, Michel Temer, né? Ele prevê o quê? Que o aumento da despesa está limitado à variação do IPCA, do nosso índice de inflação. Então vamos traduzir. O orçamento do governo de 2024 ele vai ser igualzinho ao orçamento de 2023, corrigido pela inflação. Então se a inflação for 4, você pega o orçamento de 2023, coloca mais 4%. Então ele limitou o crescimento da despesa à inflação. A nova proposta, eu acho que ela tem um ponto lógico bastante interessante. Por quê? Ela está limitando o crescimento da despesa agora ao aumento da receita. Então, qual que é o ponto aqui? Se eu gero mais receita, se eu gero mais superávit, né? Na verdade, a diferença entre receitas e despesas, se ela é positiva, por que eu não posso gastar mais? E, claro, gastar isso de forma inteligente, gastar isso investindo em saúde, educação, infraestrutura, né? Então, eu acho que tem um ponto de lógica. Acho que o mercado até recebeu bem, tá? O problema é, será que o texto que entrou é o mesmo que vai sair? Esse é um ponto. E existe aplicabilidade, né? E a gente também, né? O mercado tem um pouco de receio com a capacidade de execução do plano. Né? E tem uma coisa que eu brinco para alguns amigos, alguns conhecidos. O pessoal tem noção que o mercado é uma máquina, mas não é. O mercado é ser humano. Então o ser humano que ele acordou hoje de mau humor, ele vai segurar. Ele é emocional. Emocional. O pessoal tem uma noção, não, o mercado é uma máquina que você vai lá digitar. É matemático. É matemático. Não é. E não é, o mercado ele é emocional. Por quê? Muito. Porque é as pessoas que fazem o mercado. Perfeito. E as pessoas que têm o capital. Então o cara acorda hoje, eu brinco, em alguns setores que algumas pessoas têm um aporte grande. Se o cara acordar e falar assim, olha, hoje eu não quero brincar mais, vou dar um exemplo aqui. Eu não quero mais patrocinar tais tipos de evento. Ou eu não quero mais patrocinar, fazer cerveja. Ele tirar, você quebra uma cadeia. Exato. Entendeu? Ele fala assim, acordei, igual o Sá, fui lá, meditei, fui pro Tibete, isso, aquilo, a partir de agora, meu dinheiro não vai nisso. Abre, eu tô falando daqueles players que tem muito capital. Não, e você pega, por exemplo, no sistema financeiro, se todas as pessoas correntistas começarem a tirar dinheiro do banco, o banco quebra. O banco quebra. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Entendeu? Assim, ao mesmo tempo. Então, é puramente emocional o mercado financeiro. É puramente emocional e assim, o comportamento das pessoas também é puramente emocional, né? É um efeito manada, né? Então, assim, se sai um boato que uma instituição está quebrando, isso pode ser de fato um boato, uma fake news, não pode estar acontecendo nada. Nós tivemos agora recente, que começou a quebrar lá nos Estados Unidos, né? O Banco do Vale do Silício, Isso. Né? Acho que foi dois bancos que quebraram. E eu tenho um amigo que ele está num braço que acho que é do Banco do Brasil, que é de investimento. Né, que é um aporte Banco do Brasil, um aporte um outro banco norte-americano e tal. E eu falei, Felipe, o pessoal tá falando isso aqui, começou aquele monte de... Ele falou, Rafael, vai chegar aqui demora. E não chega desse jeito, se der um caso isolado, fica tranquilo, tal. Aí eu falei, ele falou, não, você vai ver. E realmente, parou ali. Parou. E a imprensa divulgando, o pessoal preocupado, o pessoal falou, tem que tirar o dinheiro das contas do Nubank. E já começou aquela coisa. Começa, infelizmente a gente... A emoção, o emocional. Imagina hoje, né, com as mídias, as redes sociais, a velocidade de propagação de uma informação, né? Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade imensa, porque a tecnologia, né, ela potencializa tudo. Para quem está nos ouvindo, depois eu vou passar a palavra para o Igor, que já deu uma melhorada com a voz. Eu tô preocupado com a sua voz aí.
a pessoa, ela explica para quem está nos ouvindo os tipos de investimento que tem. Um exemplo, tem aquele que ele vai investir agora e vai pegar o dinheiro daqui 1 ano, daqui 10 anos. Tem aquele que vai render, que vai pingar todo mês ou todo dia. Ele vai poder colocar, igual você falou, num fundo de investimento imobiliário. Ele vai poder escolher investir vou dar um exemplo, na Coca-Cola, no Burger King, na cerveja, enfim, energia, esgoto, saneamento básico. Dá uma pincelada para os ouvintes entender. E fiquem à vontade, vocês se revezam aí, o microfone está aberto aí. Rafael, assim, um ponto, né, que acho que é até uma oportunidade para a gente poder explicar um pouco melhor. XP Investimentos, quando as pessoas pensam em XP Investimentos, eles já fazem, na maioria das vezes, uma associação direta à bolsa de valores, à renda variável, né? E, de fato, a origem do business foi esse. Só que hoje ela é uma plataforma de investimentos. A XP está ligada a qual grupo hoje, assim? Ela é o XP Inc., né? Ela teve uma participação do Itaú em algum momento, tá? O Itaú, porque eu vi que agora o banco original foi... Alguém comprou uma parte do banco original das pessoas físicas e as pessoas jurídicas continuam o banco original. É que está tendo essa junção ou compra tal. Só queria para o nosso ouvinte para ver aonde está a XP, se ela está atrelada. Nesse momento não, a XP é totalmente independente. Ela é uma instituição brasileira, né, fundada por brasileiro, né, o fundador Guilherme Benchimol, hoje ele é presidente do conselho. Em algum momento teve um investimento do Itaú, tá? Na época que a XP procurou ali inicialmente o Banco Itaú para fazer a abertura de capital na bolsa, o Itaú entendeu que o negócio era muito bom, ele virou sócio ali, ele comprou 49% da operação. Legal. Só que posteriormente o Itaú foi se desfazendo ali das posições. Né? Na abertura da bolsa americana, né? Legal. E hoje a XP ela segue sozinha, né? Então ela é um conglomerado, assim, existem outras marcas que estão dentro do grupo XP, por exemplo, a Rico Investimentos, tá? E a Clear Investimentos, tá? O grupo de notícias Infomore. Então hoje é um conglomerado ali dedicado à prestação de serviço no segmento financeiro. E por que é interessante explicar isso, né? Porque de fato não é só bolsa de valores, tá? Então hoje, no nosso ponto de vista, é uma das melhores plataformas aí que a gente tem para poder fazer um planejamento financeiro para os nossos clientes, tá? Porque aqui o cliente ele vai poder investir desde a reserva de emergência dele, ou seja, fazer um investimento que ele vai poder sacar a qualquer momento e ter uma rentabilidade de acordo com o que o mercado paga, tá? Até um investimento um pouco mais longo, até um planejamento de aposentadoria, até um planejamento acessório, internacionalizar os investimentos dele, ou seja, acessar bolsas em Nova York, em outros países. Então, a gente consegue fazer basicamente tudo. A nossa proposta não é oferecer os nossos produtos para o cliente, é modelar os nossos produtos à necessidade do cliente. Né? Então, a gente tenta entender o que o cliente precisa e com base nisso a gente vai trazer as sugestões. Para um cliente que precisa ter uma renda, os fundos imobiliários é uma boa opção. Né? Para um cliente que está começando a vida financeira, começar pela reserva de emergência e já pensar em constituir uma alocação de longo prazo para poder construir uma independência financeira, vai ser o objetivo. Né? Então, assim, a gente parte do princípio que a gente precisa conhecer o cliente, entender o que ele precisa, entender o perfil para poder desenhar o que faz sentido para aquele cliente. Então vocês fazem meio que um atendimento personalizado. Vocês moldam o que ele quer com aquilo que ele tem. Perfeito. A gente tem, por exemplo, né, dentro desse, a gente brinca que a XP é como se fosse um supermercado de investimento. E dentro dessa gama de produtos, por exemplo, além desses produtos que o Lucas comentou, a gente tem muitos fundos exclusivos que antigamente eram para os grandes investidores, né? Só aqueles caras que tinham grandes fortunas conseguiam acessar esses tipos de investimento. Hoje, a XP disponibiliza isso, né, com valores um pouco mais reduzidos, enfim, para você ter um fundo exclusivo. Na parte de saneamento básico, por exemplo, um fundo que só faz saneamento básico, um fundo só de startups, por exemplo, que investe só em startups, né, diversos tipos de fundos nesse sentido, que antigamente eram fechados,
E só os grandes bancos, só os grandes investidores tinham acesso, e hoje já está mais... O que o Alexandre, né, para trazer para números, está querendo dizer que antigamente, por exemplo, para entrar num fundo de infraestrutura, né, que vai fazer parte de desenvolvimento de saneamento básico, né, principalmente agora com o marco, né, do saneamento básico, antigamente o cheque para entrar num investimento desse era 3 milhões, por exemplo, né, o investimento inicial. Então quem fazia esses investimentos? As grandes instituições. Né? Hoje é muito acessível, a partir de R$10 mil, os clientes já conseguem entrar em investimentos como esses. São investimentos que têm um objetivo de retorno extremamente atrativo. A gente está falando de IPCA mais 10% ao ano, inflação mais 10%, inflação mais 20%, dependendo do caso. Claro que essa alocação é aquela alocação que o cliente está fazendo a longo prazo, buscando ganho de capital. Então a gente modela isso, né? A gente distribui cada produto financeiro de acordo com o objetivo do cliente. Costumo brincar que produto financeiro é muito parecido com remédio, né? Você não pode tratar uma dor de cabeça com remédio para dor de barriga. Então, entender isso e personalizar isso é importante. Igor. Bom, vamos então, já que girou a roda, vamos também girar o assunto, né? Vamos falar de educação financeira. Como que a educação financeira na infância pode impactar nas gerações futuras? Seria legal que as escolas públicas e particulares oferecessem aulas de educação financeira para as crianças, e a partir de qual idade? Igor, fundamental no meu ponto de vista, tá? E anos iniciais. Não tem idade, né? Não tem idade. Eu, quando fui vereador aqui em Barretos, tentei fazer um projeto de lei, viu, Sá? Tentei levantar essa bandeira, mas infelizmente no município não prosperou. Tentei articular com o executivo na época, com os vereadores, com os meus pares, porque há necessidade. E já tem município, viu, Igor, que já tem isso dentro da grade curricular há muito tempo. Perfeito. E aí o que acontece? A criança, só para dar um testemunho, ela começa a chegar para os pais e ajudar. Inverte. É igual o lixo reciclado. A geração anterior não estava bolufas, começou a fazer educação ambiental nas escolas. Olha, o PET, isso aqui, separar, você já começa a fazer em casa. E tá vindo uma nova geração assim, mas falta, principalmente o poder público, se antenar isso, né? Falta, com certeza, tá? Infelizmente a gente acaba que a gente fica aleijado desse conhecimento. Acho que esse é o termo, assim. Como que isso pode impactar lá na frente? Tão simples quanto a gente, em 2019, a gente passou por uma reforma previdenciária, né? E em breve vai ter que passar outra, viu? Exatamente. Porque os dados do IBGE mostrou que a médio e longo prazo a população não vai crescer. O Lucas estava levantando. Eu levantei, né, alguns dados, por exemplo, ano passado, né, 2022, o regime geral de previdência social, né, que é a aposentadoria do INSS, ele fechou com um déficit de 256 bilhões. E é interessante a gente observar que hoje, para cada um aposentado, no Brasil existem mais ou menos 4 pessoas economicamente ativas, né? E se a gente olha para a nossa pirâmide demográfica, a parte mais chata já está no meio, né? Ou seja, imagina daqui 20, 25 ou 30 anos. Pessoal, a conta não vai fechar. Sim. E aí as pessoas, nós, né, que estamos inclusive economicamente ativos nesse momento, a gente não pode delegar, né, a nossa qualidade de vida no momento de aposentadoria para o Estado. E vocês trabalham com a previdência privada também? Sim, perfeito. E para quem está nos ouvindo, a gente está nesse tema previdência, qual que é a diferença da privada? Bom, vamos lá. Porque o que acontece? É aí que está. O brasileiro é muito conservador. Isso latino. Sim. Ele é muito conservador. Por o brasileiro mudar do banco tradicional para um banco digital, demora ainda a desconfiança dia após dia. Para ele chegar numa agência de investimento, ele está mais distante ainda. Que vocês estão aqui divulgando, batalhando, sim. Lutando. E para ele chegar numa previdência privada, é uma loucura. Por quê? Porque tem o INSS ali na porta dele. Exato, mas olha como que essas coisas se conectam, né? A gente estava falando de ter educação financeira na escola e a partir dos anos iniciais, né? As novas gerações, né? Elas já nascem com o smartphone na mão, né? Acho que quase que independente da classe social, né? Com algumas restrições, né? Ou seja,
se essa turma tiver também acesso a uma boa educação financeira, essa semente, né, que ele precisa criar a independência financeira dele, já vai nascer com ele. E acessar uma plataforma de investimentos para as gerações futuras é muito mais simples, por exemplo, que para a geração da minha mãe. Né? Tão simples quanto. Então, assim, o dinheiro, Rafael, em algum momento ele troca de mão. Tá? Então, ele sempre está aí. Ele sempre está aí. O mercado de assessoria de investimento, consultoria, no Brasil ele vai crescer demais. A gente geralmente é um jornal antigo dos Estados Unidos, né? Então, assim, o processo de amadurecimento do mercado lá, ele começou a acontecer aqui. Né? Então, hoje, a maior parte dos investimentos dos americanos é via consultoria e assessoria de investimentos, não é via banco. Né? E, inclusive, a maior parte do financiamento da economia americana é privado, não é o governo que Exatamente. faz. A previdência privada no Brasil, depois o Lucas vai comentar melhor, ela foi muito mal trabalhada no Brasil, né, Lucas? Pelos bancos. Sim. Pelos bancos. Concordo. Sim, e assim, respondendo a pergunta que você falou, qual que é a diferença, por exemplo, da previdência social para a previdência privada, é justamente o regime, né? O regime da previdência social hoje é um regime que a gente chama de repartição. O que é isso? Todo mundo que está contribuindo para a previdência social hoje, esse recurso ele é utilizado para pagar a aposentadoria e a pensão de quem está usufruindo hoje. Não existe, por exemplo, uma conta do Lucas, do Alexandre, do Rafael ou do Igor lá na Previdência Social. Então esse é o regime de repartição. Todo mundo contribui, soma aquele bolo e divide para quem já está aposentado. A Previdência Privada é regime de capitalização. Inclusive nós tivemos essa proposta no projeto de lei da Previdência Social que foi refutada, né, pelo Congresso. O que é o regime de capitalização? Eu, Lucas, vou guardar dinheiro ao longo do tempo, 10, 15, 20, 25 anos, enfim, não importa quanto tempo, quanto mais cedo eu começar, melhor, e eu vou usufruir desse recurso na minha aposentadoria, né, de todo o recurso que eu aportei mais os rendimentos, né, desse recurso. Então, existe uma conta no nome de cada pessoa e ela vai utilizar daquele recurso ali para poder manter o padrão de vida dela ao longo do tempo. Então essa que é a diferença. Existe segurança porque em termos de previdência social, independente se tiver dinheiro em caixa ou não, o governo vai ter que dar um jeito de pagar, né? Na previdência privada, se o banco quebrar no meio do caminho, e aí? O que acontece? A gente tem um mecanismo, né, na previdência. A gente, na verdade, tem alguns agentes no tema da previdência privada, né, que é o veículo, né, ou seja, o fundo de investimento que essa previdência, que o recurso dessa previdência vai estar alocado, mas a gente tem uma seguradora por trás dessa história, tá? Então, todo fundo de previdência tem uma seguradora por trás. E tem uma cláusula, né, na legislação que seguradora não quebra. A gente tem, se existe um dos setores mais regulamentados e supervisionados no Brasil e no mundo é o setor de seguros. A gente tem a SUSEP aqui no Brasil, que é um órgão extremamente vigilante, que se ela percebe alguma inconsistência, alguma falta de reserva técnica, tá? Na prática dinheiro, para manutenção da vida financeira da seguradora, ela já intervém nessa seguradora, ela já chama um concorrente maior para fazer a incorporação disso, tá? Na crise de 2008 financeira, né, que começou lá nos Estados Unidos, nós tivemos várias instituições financeiras que quebraram, vários bancos que quebraram. A gente não teve nenhuma seguradora que quebrou. A gente teve a AIG, uma big seguradora, que balançou, mas nenhuma quebrou. Então, assim, respondendo, né, a pergunta, se é seguro, é extremamente seguro, tá? Só que a gente tem que entender, é seguro em relação o risco de quebrar, né? Agora, em relação à rentabilidade, aí vai depender da estratégia por trás daquela previdência. O que eu quero dizer com isso? Existem planos de previdência que são conservadores, existem planos de previdência que os investimentos são feitos no mercado de ações. Então, para cada perfil de cliente, você vai conseguir... Alexandre? Porque, por exemplo, se você, como você falou, nessa diversificação que você tem de produto dentro da previdência, a gente está falando só de previdência, você tem fundo de previdência só de ações, por exemplo, imagina. Aí você vai colocar numa pessoa já com 30, 40 anos? Não, a gente já não aconselha colocar nessa idade. A gente já vai colocar, por exemplo, quem quer
começar a poupar lá atrás, sei lá, uma criança, de repente o pai quer fazer uma previdência para o filho e começar então em fundos de ações, faz sentido. Então a gente traça um perfil do cliente e oferece ali dentro das previdências produtos que fazem mais sentido. A gente pode mesclar pós-fixado, pré-fixado, inflação, fundos de ações, fundos multimercados. Fundos internacionais. Tem uma previdência que é essa bolsa americana. Tem, né? Voltando naquele pensamento do brasileiro conservador. E o Sá chega e fala assim, mas eu vou deixar o dinheiro meu aqui suado com esses moços, vai que esses moços somem, e aí o que acontece? Ele tá fazendo a cena ali, tirando os cabelos e tal. Porque assim, aí eu vejo, e no Brasil é muito assim, eu prefiro deixar meu dinheiro na Caixa ou no Banco do Brasil, que é banco público, porque tá lá. Agora, se eu deixar no particular, não sei o que acontece e tal, isso eu ouvia do meu finado avô. Sim, E isso a gente escuta no dia a dia, né? É a hora que você fala assim, só tenho conta em banco digital. Você tá ficando louco? Como que você vai fazer e tal? Enfim. Então, para aquele ouvinte aqui do nosso programa, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, fala, qual que é a segurança de eu deixar lá com o Alexandre e com o Lucas aplicar meu suado dinheiro? Perfeito. Que vai que o Alexandre troca de celular, o Lucas também. Some. O Lucas volta para a Olímpia. Chega no escritório que está fechado, já é uma... O Lucas vai nadar lá no Termas de Olímpia. E fica por lá. Enfim. Qual que é a segurança? Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, que, pessoal, é uma conta de vocês, no nome de vocês, né, num banco, né, um dos maiores bancos hoje do Brasil. E o que é interessante, tá? É que dentro da XP, de novo, né, o Alexandre mais cedo usou o termo supermercado de investimentos. A gente distribui produtos de mais de 60 bancos, inclusive produtos dos grandes bancos. Tá? Então, a nossa capacidade, a gente chama isso de arquitetura aberta, né? Ou seja, a gente tem acesso a produtos de várias instituições. Então, dado esse fato, a gente tem uma possibilidade de fazer uma diversificação de risco, inclusive melhor que o próprio que o próprio cliente numa única instituição bancária. E nessa vertente que nós temos atualmente, que o cidadão, o ser humano, ele quer ter um entendimento mais próximo. Ele quer ter um atendimento personalizado, melhor dizendo. E eu vejo onde essas startups de banco estão ganhando o consumidor. Porque ele vai lá na Caixa, sofre, vai não sei onde sofre. A RP Capital, investimento, está mais próximo, tem esse atendimento, seu celular fica à disposição, ele pode ir lá tomar um cafezinho também, né, Igor? Eu sei que o pessoal gosta de ir nos bancos tomar um cafezinho. Eu gosto de ir lá no Cicobi tomar um cafezinho sempre, quando eu estou aqui em Barretos, prosseguir com o pessoal e tal. Essa proximidade, os bancos cooperativa ganhou muito no Brasil. Com certeza. Já tá ali principalmente na nossa região, né? Sim. Nossa região, você pegar o Sicredi, o Cicobi, o sistema COB, né? Cicobi, sim. Muito. Eles estão ocupando um espaço que os grandes bancos estão deixando, né? Se a gente pega Barretos, por exemplo... O Sicredi está lá na Paulista. Quem imaginaria que o Sicredi estaria um dia com uma sede lá na Paulista? E o interessante, Rafael, eles estão fazendo um movimento inverso, né? Você pega, por exemplo, os grandes bancos, né? A gente tinha 2 ou 3 agências de cada grande banco aqui em Barretos. Aí o que está acontecendo? Na verdade, eles estão ficando com uma, né? Os bancos, eles partiram para um processo de digitalização muito grande ali a partir de 2016, né? Ou seja, para reduzir custo, né? Então, isso é estratégico dos bancos. E as cooperativas, principalmente Barretos, né, que é uma região agro muito forte, que o relacionamento, você está próximo, é interessante, eles estão ocupando espaço, tá? A gente tem uma proposta exatamente nesse modelo. Pra gente, por exemplo, é importante ter um escritório em Barretos? Extremamente. É uma praça que é do crer para ver, né? Deixa eu só cortar um pouco, que eu vou agora fazer a nossa propaganda no sentido Vocês estão em Barretos, em outra cidade também? E qual é o horário de funcionamento? De segunda a sexta, sábado, domingo? O que eu ia falar, Rafael, quem entra como assessor de investimento é apaixonado por investimento. Não só para si, como para
ajuda também para difundir mais esse... É um estilo de vida. É um estilo de vida, exatamente isso. Então, assim, a gente brinca porque a gente não tem horário. A verdade é que a gente não tem horário. O escritório, a gente fecha muitas vezes 6, 7, o Lucas às vezes tem reunião às 8 horas da noite, enfim, não tem um horário certo. E pro WhatsApp a gente está sempre também antenado à disposição. A gente vive o mercado, respira o mercado, né, lê mercado, ouve mercado, fala de mercado. E quando um cliente vem perguntar, falar, é um prazer para a gente falar, entendeu? A gente gosta de difundir esse conhecimento, difundir o que está acontecendo com a economia, macroeconomia, enfim. A gente é um apaixonado pelo que a gente faz. Então, assim, a gente não... Praticamente, a gente trabalha 24 horas. Se for ver, a gente trabalha 24 horas. E com o maior prazer, porque, cara, é o nosso trabalho e é o que a gente gosta de fazer. Então, é aquela coisa, né? Vocês são especialistas em cuidar do dinheiro. Do dinheiro. Aquela coisa, porque você vai da poupança. Você vai no médico clínico geral. Ele chega lá, ele sabe um todo. Né? Aí você vai, igual o Igor tá com problema na garganta. Vai no especialista, né, Igor? Vai sair daqui, ele vai no... Vai, tem que melhorar, pô. Tô preocupado com a saúde dele, viu, Sá? Então é aquela coisa, quando você vai num banco, eu tô pensando no banco tradicional, todo mundo tem o mesmo tipo de deformação. Você veio do sistema padrão. Então eles vão vender para você o que mais dá lucratividade para o dono do banco, né? E assim, não para o Rafael, e assim, às vezes a gente tem em Ribeirão Preto, que é a nossa matriz, a gente tem diversas mesas ali especializadas, pessoas especializadas que vivem só ações, por exemplo, vivem só fundos de investimento, então eles são mais conectados. Então a gente tem pessoas responsáveis por fundos de investimentos no geral, eles têm contato direto com o gestor do fundo, de cada fundo, entendeu? Eles conversam, eles falam com as pessoas, então não é assim uma coisa, né, aleatória, eu só pego um investimento da XP e te ofereço. Não, tem um trabalho por trás, tem uma seleção, tem um contato com os caras que fazem isso, dos grandes gestores que fazem isso. Então, assim, é algo que vem, a gente parece fácil, né? A gente só vai oferecer, mas não, existe todo uma peneira antes. Um trabalho de diligência por trás, né? Porque assim, se a gente abrir o aplicativo da XP aqui, vocês vão ver que fatalmente vai ter mais de 1000 opções de investimentos diferentes, tá? De bancos diferentes, de fundos diferentes, com propostas diferentes, desde investir em empresas, né? Como o Alexandre falou, de startups, de tecnologia, de healthcare, até investimentos mais tradicionais como Tesouro Direto. Então, assim, tem muita coisa, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma seleção disso, né? A gente valida isso antes, ali através do nosso time, para poder selecionar o que a gente entende que faz mais sentido em relação ao risco, retorno, prazo para os nossos clientes, né? Então, é um trabalho... mais selecionado, mais... E aproveitando nisso, aonde vocês estão localizados, qual que é o horário de funcionamento e depois que vocês vieram para Barretos, como é que está a aceitação do barretense ou da região para esse tipo de negócio? Legal. Bom, a gente está localizado ali na Avenida 15, esquina com a Rua 24, né? Somos vizinhos de uma cooperativa. Fica aí você ouvinte, convidado para ir lá tomar um café com a gente, com o maior prazer, com certeza. Bom, eu tô nesse negócio, né, desde abril de 2019, né? Então, assim, eu saí do banco numa quinta-feira, na segunda-feira eu já comecei a trabalhar, eu já saí com isso definido, né? Saí para fazer isso e, assim, deu super certo. Primeiro, evidentemente, eu trabalhei o relacionamento com os clientes que eu atendia no banco, e aí esse negócio, assim, é um negócio que ele é um negócio de pessoas. Quando eu digo que é um negócio de pessoas, que é um negócio de indicação. Então, a nossa maior fonte de novos clientes são os nossos clientes. Né? Que vai indicando para porque é uma relação de confiança. Né? E de lá para cá, eu comecei aqui em Barretos sozinho, aí depois chegou o Alexandre, né? Agora a gente já tem o Guilherme, né? E daqui a pouco a gente vai precisar de um quarto, porque... Está crescendo. Está crescendo, exatamente. A gente acredita muito e a gente tem certeza que isso vai crescer cada vez mais. Eu acho que, assim, que você comentou, Rafael, porque o público de Barretos é um público assim mais conservador, que a gente estava falando do conservadorismo, mas
a gente tem visto, o mercado tem mostrado muito aí a sua face imprevisível. Então, por exemplo, a gente está falando, a gente esqueceu de falar de uma guerra que a gente passou, né? Está passando. Está passando. Sim, tá passando. E como mexe isso nos preços. Então, quando a gente tem na região muitos produtores, como fazer para se proteger? Antes não tinha muita informação sobre isso. Hoje a gente já vê muita gente falando sobre proteção para o produtor, entendeu? Então a gente também faz. É uma ferramenta que a gente também usa. Vocês trabalham também com alguma linha ligada ao BNDES, algo nesse sentido ou não? A gente tem alguns parceiros no tema de crédito, tá? Alguns bancos, a gente via parceria a gente consegue dar esse suporte também. A gente atende empresas, né? A gente tem várias operações ali dedicadas à empresa. A gente atende exportadoras, importadoras no tema de câmbio. Legal. O Alexandre comentou agora das ferramentas de proteção para produtores rurais, né? Por exemplo, o preço da arroba ela caiu bastante, né? Nesses últimos 12 meses. Existe uma ferramenta financeira que é para se proteger dessa queda do preço, né? A mesma coisa com a soja, a mesma coisa com o milho. Então, e continuando nessa linha para o nosso ouvinte, então ele pode abrir uma conta corrente no Banco XP. Exatamente isso. Ele pode abrir uma conta poupança também? Ele abre, ele inicia... só para ele, e ele pode ter um cartão de débito, ele pode ter um cartão de crédito. Ele inicia... A conta só pessoa física ainda, por enquanto. Por enquanto, isso. Por enquanto... Só para, entendeu? Na verdade é assim... Tem a conta investimento pessoa jurídica, aí a conta investimento e conta digital pessoa física. E conta internacional pessoa física. Então a jurídica ela só tem a conta de investimento. A conta investimento e a conta internacional. Tá. E a pessoa física ela tem a conta de investimento e a conta digital e pode ter a conta internacional também. Mas via de regra... Essa conta digital é que ele vai poder... transacionar um Pix. É isso. Pagar uma boleto. Conta. Exato. O relacionamento Legal se inicia... explicar isso. O relacionamento sempre se inicia via conta investimento. E logo na sequência já ativa a conta digital. Ele pode ter um cartão de crédito. E assim, é um cartão de crédito bastante interessante, porque é um cartão da bandeira Visa com a variante Infinity. Então, para aquele cliente que gosta de viajar bastante, ele dá acesso às salas VIPs em aeroportos. Então, assim, tem bastante benefício por trás, assim. Pessoal, então vocês ouvintes têm que passar lá na RP Capital, representante aqui em Barretos, em Ribeirão Preto, né, da XP Investimentos, para abrir uma conta, tomar um café, aprender, ouvir, né, porque aproximar mais a população aí, que é uma... Acho que tem que estar bem informado, a pessoa tem que estar bem informada hoje em dia que o mercado tá aí. E tem que deixar claro uma coisa também, né, todo mundo pode abrir uma conta diretamente no site da XP. Perfeito. Só que o que acontece é o seguinte, quando você abre a conta pelo site da XP, você tem um contato com os assessores que estão em São Paulo, lá na XP. Então um contato digital, então, né? E aí para quem tem conhecimento básico ou nenhum conhecimento, quando abre o aplicativo ou abre o site, vê aquele sem fim de oportunidades, não sabe aonde ou como investir. Quando você vem e abre a conta pela RP Capital, seja em Ribeirão ou em Barretos, né, você tem a assessoria presencial, né? Ou seja, tanto o Alexandre, quanto o Lucas, quanto o Guilherme vai até a sua empresa, ou até a sua casa e fala assim, o melhor investimento neste momento é esse aqui, vamos fazer o aporte do dinheiro aqui. E até porque a gente no contato direto, a gente vai traçar o seu perfil, a gente vai conversar, vai saber quais são os seus objetivos, o que você pretende. E o principal, assim, o Igor gosta de risco ou não, né? Então, assim, vamos por aqui, Igor. Eu quero comprar uma ação. Tá bom, mas você está preparado para ser sócio, quer ser sócio, ou você só quer comprar porque está todo mundo falando que é bom? Então, assim, esse entendimento, muitas vezes no contato digital você não tem. E a gente ali, na proximidade, a gente vai traçando esse perfil e vai sabendo e orientar com melhor indicação ali para a pessoa, né? Sá,
Tô achando que eu vou ter que abrir uma conta depois dessas aulas aqui. Vamos lá. Abrir uma conta. Prestando atenção aqui. Ô, Sai, não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo que lá o dinheiro é seu. Buscar o prêmio que eu ganhei da Caixa. Boa. Bem, pessoal, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. A hora passou aqui que a gente nem viu aqui com informações sobre investimento. Alexandre, vou começar por você, o microfone está à disposição. Se quiser passar alguma mensagem para os seus clientes, para os futuros clientes, para a população de Barretos, região, enfim, sobre investimento ou outra coisa que tocar o seu coração aí. Não, eu queria agradecer aí pela participação. Eu acho que é importante, né, cada um aí buscar uma melhor forma de investir o dinheiro, porque o dinheiro é suado, né? Então a gente sabe que, ainda mais no Brasil, a gente trabalha bastante, paga muitos tributos e no final das contas a gente queria usar para um benefício, para fazer uma viagem, para comprar um carro, para comprar alguma coisa, e com o que você gasta de imposto e perde dinheiro no meio do caminho, você acaba não conseguindo. Eu acho que é importante ter esse conhecimento, a gente está aberto para poder conversar e ler bastante, estudar o mercado, porque acho que é uma forma de você estar conectado aí e fazer bons negócios. Perfeito. Bom, agradecer também a oportunidade, foi um prazer participar com vocês aqui. Acho que o Alexandre falou bem, faço das palavras dele a minha também, mas eu queria deixar um ponto de atenção aqui. A gente tem visto, infelizmente, com recorrência, vários golpes financeiros, né? Para as pessoas não acreditarem em dinheiro fácil. Não existe ficar rico da noite para o dia. Recorrentemente chegam pessoas no nosso escritório falando de investimentos mirabolantes. A gente tenta passar uma visão, né, da realidade, né? Então, assim, pessoal, não acreditem em dinheiro fácil. Não transfiram o dinheiro de vocês para a conta de terceiros a títulos de investimento, tá? Acreditem, 1% ao mês é um excelente retorno, tá? A gente vê pessoas aí falando de dobrar o dinheiro em um mês, 20 dias. Tomem cuidado, tá? Acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar para a população, porque é muito atrativo e assim, infelizmente as pessoas caem. É isso aí, obrigado Igor, obrigado Sá. Você ouvinte do programa Café com Prosa, aqui uma baita oportunidade com o Lucas e com o Alexandre sobre investimento, informação, você que é conservador, você que está mais acostumado tanto com os bancos privados ou com os bancos públicos, passa lá na RP Capital, toma um café com eles ali na 24, na 15 que é 24, para você poder ouvir, conhecer, enfim, quem sabe às vezes você pode levar o seu dinheiro tão suado para lá, fazer um investimento e lucrar ainda mais com planejamento assessorado por eles aí. Pessoal, eu espero vocês na próxima edição do programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde. Tchau! O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores
de serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!